Boa noite, queridos irmãos. Nosso cordial boa noite a vocês também que nos acompanham pelas redes sociais de suas residências. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. É com muita gratidão e alegria em nossos corações que damos início a mais uma noite de trabalho. Primeiramente, então, vamos acompanhar mentalmente a oração de louvor e agradecimento ao nosso Criador. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos durante essa semana e que são inúmeras e nem podemos citar aqui. Agradecemos pela fé que nos sustentas, pelo teu Filho Jesus amado, nosso modelo e guia, que nos conduz por essa nossa evolução, essa jornada reencarnatória. E agradecidos que somos, Senhor, nós fazemos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje, para nossa alegria, nós temos a nossa companheira, Vanir Garim, que é trabalhadora da casa e que nós chamamos carinhosamente de Ica. Ela vai nos falar sobre as relações do além-túmulo, simpatias e antipatias. Vamos vibrar positivamente para que a nossa companheira Ica consiga nos transmitir tudo aquilo que ela preparou com muito carinho e amor. Ica, seja bem-vinda. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Sandra. E também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma boa noite. E hoje, então, como disse a Sandra, eu vou falar sobre as relações além-túmulo. Eu tinha botado o título da minha explanação doutrinária, Reencontros e Oportunidades. Porque falar de além-túmulo parece que a gente vai falar só de morto. Como coisa que o desencarnado está morto. Não está. As relações que atravessam a morte são relações de antipatias e simpatias. A doutrina espírita nos mostra que a morte do corpo não rompe os laços da alma. Pelo contrário, ela revela os sentimentos que existem entre os espíritos. São os laços que sobrevivem à morte. Ao desencarnar, levamos tudo o que é da alma. Os afetos, os aprendizados, os valores, as lembranças e também os ressentimentos. Quando falo de levamos tudo, né? Os valores, a gente já começa a ver que os valores que a gente leva não são as posses, o material. É só mesmo no campo dos sentimentos, as nossas conquistas, né? E também os ressentimentos. O amor não desaparece assim como as desavenças. Então, o amor não desaparece, assim como as desavenças também não desaparecem. Elas precisam ser trabalhadas, tanto no plano espiritual quanto nas reencarnações futuras. Por isso que Jesus fala: reconciliai-vos enquanto estiver a caminho, para que não te aconteça coisa pior. Nossa! Porque quando a gente desencarna, quando a gente morre, digamos assim, morre o corpo, o espírito vivifica. E o espírito que
desprende do corpo, então, que vai para a espiritualidade, ele vai com tudo aquilo que aprendeu, né? Aquele que vivenciou, com as conquistas, o bem que ele fez, o bem que ele deixou de fazer, vai sentir um vaziozinho também, né? Porque diz que nós estamos aqui para fazer todo o bem que podemos. Nossa, mas se a gente ficar se perguntando, será que eu faço todo o bem que posso? Tá longe. Eu ao menos, né? Mas, então, essas situações nós vamos levar. E quando eu estudei a doutrina espírita, eu pensei assim, nossa, e quando tu chegar lá do outro lado, vê o que tu leva na mala, né? Tem as histórias que contam, e lá vai ter o juízo. Lá tu vai ver tudo que tu fez, de bom, de menos bom, o que tu podia ter feito de diferente, e vai ser uma revelação. Eu sempre achei que tinha alguém que ia me esperar lá para passar a tabuada, ia passar tudo na minha frente ali para mim ver. E aí, no decorrer do estudo da doutrina, eu fui entendendo que onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, não é ninguém que vai nos cobrar o nosso proceder, ou o nosso bem proceder. É nós mesmos. Já os antigos diziam, se tá com as contas pagas, se tá tudo em dia, deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Ditado dos antigos. E realmente, se nós estamos em paz com nós mesmos, nós vamos desencarnar em paz também. Vamos encontrar do outro lado da vida, não sei se é outro lado, né? Mas no além-túmulo, nós vamos encontrar todos aqueles que nós vivemos, todos os amigos, os familiares, né? Não digo todos, mas de acordo com a necessidade e merecimento, nós vamos ter a oportunidade de nos reencontrar. Assim como também, quando desencarnam, eles também têm, de acordo com a necessidade e o merecimento, de vir nos visitar, ou de nós termos esse contato. Como é que se dá esse contato? Através de sonho, né? Quantos de nós não sonhamos com o nosso ente querido? É uma visita. Às vezes, porque às vezes no mediúnico, alguém se comunica, traz uma mensagem, alguma coisa, mas aí diz assim, não, mas então eu quero uma notícia lá do meu ente querido, eu vou pedir para lá o mediúnico lá pedirem lá. Não funciona assim. Não é que nem certas... Tem um filme lá que a Morena lá, ela diz que vê espíritos e depois não vê, depois aparece um monte para ela morre de medo. Então não é. O telefone não toca daqui para lá. Daqui para lá não funciona. O telefone toca de lá para cá. Então, quando se tem uma necessidade, se tem um merecimento, aí, porque a vida continua, aí nós vamos ter essa notícia. Mas se não tiver necessidade, não vai ter notícia nenhuma. Porque a vida continua. A vida continua além túmulo. E como é que essa vida acontece além túmulo? Ela não vai desencarnar e vai ficar lá a bel de atender a minha família aqui. Aconteceu um caso que me chamou bastante atenção. Não sei se eu já contei, mas eu contei para ilustrar essa minha linha de raciocínio. A minha sogra faleceu e tudo certo. Eu já era espírita. Uma noite, eu sonhei com ela do lado da minha cama, asfixiada, num negócio assim de fumaça, coisa assim, mas ruim. E ela dizia, me liberte, me liberte. Ai, eu acordei suado, chacata, bem ruim. Levantei, fui tomar um copo d'água, digo, nossa, mas que pesadelo, né? Comentei no outro dia com meu marido. E ele foi falar com uma tia que trabalhava também com, não é espírita, mas é espiritualista. Mas foi falar com essa tia que trabalha, tinha mais conhecimento na época até do que eu
nessa área, nessa situação da mediunidade, e aí ela disse, ó, vê com os teus familiares se não tem alguém pedindo ajuda para ela. Não deu outra. Fomos, porque o pessoal é tudo de Cachoeira, né, Tupinho? E chegamos lá, meu marido falou, tem alguém rezando pedindo ajuda para a avó? Todo mundo estava pedindo ajuda para ela. Gente, eu estou falando esse caso, por quê? Porque numa crença mais lá atrás, nós temos de que morreu, virou santo. E não é assim. Não é assim. A gente morre, continua, se eu sou danada, eu vou continuar danada. A gente só vai perder a veste. Nós vamos continuar igualzinho como nós estamos aqui. Desaforada, fofoqueira, benevolente, caridosa. Nós vamos continuar igualzinho. Não vai mudar porque perdeu essa roupita. Continua mesmo. Vai mudar se eu mudar. E ali, como eu disse, né? Tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade, nós podemos nos transformar. Podemos, não, devemos, né? Então, não se reza pedindo ajuda para o nosso ente querido. Se pede, sim, ajuda. Para os anjos de guarda, sei lá, anjo de guarda eu acho que é a coisa mais comum que todas as religiões pregam, né? Então, rezamos para o nosso anjo da guarda, para o mentor espiritual, se reza, se pede ajuda assim. Ah, mas não posso lá, eu tenho que rezar, eu tenho que ir lá na capela lá rezar para o meu ente querido. Não tem problema rezar dentro de casa. Não é o lugar que vai fazer a diferença. Porque os espíritos polulam o nosso derredor. Então, se nós tiver que fazer prece para o nosso ente querido, pode fazer dentro de casa mesmo, não tem problema nenhum. Mas não chamar ele. Ficar com aquela coisa de querer ele de volta. Porque a vida continua. E assim como nós, porque aqui é a cópia de lá. Então, na espiritualidade, quando desencarna alguém, tem uma equipe de socorro. Quando reencarna um espírito, uma equipe de socorro. A mãe já tem enxoval, já tem bercinho, já tem madrinha, já tem... hoje tem chá de bebê, tem hospital, já sabe se vai fazer cesárea, já sabe se não vai, se tem um médico, se tem pediatra, já tem tudo. Nós aqui que somos... e copiamos de lá. Imagina lá como que não é acolhido. Então, todos somos acolhidos. Deus não faz distinção de ninguém. Porque o sol brilha para o palácio e brilha para a lama. Não importa. Deus é Pai de todos. E todos nascemos simples e ignorantes com a trajetória para evoluir. Depende do nosso caminhar, nós vamos evoluir mais depressa ou mais devagar. Mas todos vamos evoluir. Pelo amor ou pela dor. Mas assim, se a gente for ver, de novo copiando aqui, se a gente não trabalha, se a gente toma todas, se a gente faz, a gente não passa trabalho? Né? Então é assim, cada um herdeiro de si mesmos. Então não tem essa porque Deus privilegiou um e não o outro. Então somos todos no mesmo barco. Então, reconciliai-vos enquanto estiver a caminho, para que não te aconteça coisa pior depois. Por quê? Para não ter aquele vínculo. Então, assim, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mensagem de Jesus. Mas também ele não disse que é para mim tratar o inimigo como um amigo. Ele diz que é para tratar bem, não fazer mal. Não desejar o mal, mesmo que ele deseja. E o Divaldo tem uma frase que ele diz que eu acho o máximo. Ele diz assim, o mal que me fazem não me faz mal.
o mal que eu faço que me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Então eu vou ter que resgatar. Transgride a lei, tenho que rever. E ninguém vai rever uma lei que eu transgredi por mim. Cada um tem que fazer a sua caminhada. Justiça divina. Então, por isso que nós temos que reconciliar, se tiver essa oportunidade de estarmos juntos, e aí procurar se afinizar, perdoar, quando se briga, perdoa, conversa, né? E entra num acordo. Porque senão, morremos e a briga continua. Fica bem difícil. Por isso, os reencontros simpáticos e antipáticos são as oportunidades que Deus nos proporciona para que a gente possa aprender. Então, os amigos, né? Os familiares, os cônjuges, os colegas, para que possamos evoluir junto. Porque nós somos o imã. Então, como é que eu vou me reconciliar com um que já desencarnou? Orai por aquele. E nós, então, a gente ora, mas a gente não ora, mas ainda bem que morreu aquela peça, estava aqui me incomodando. Né? Eu não faço mal nenhum, mas também, ainda bem que, bem feito que aconteceu aquilo com ele. Ele merecia. Cuidado. Então, como nós somos o imã, a lei de atração. Então, como nós somos energia, essa energia, ela atrai o bom e o menos bom também. É a lei de atração. Então, muitas vezes, nós vamos numa fila, num ônibus, numa feira, num mercado, sei lá, e a gente encontra uma pessoa, ou esbarra numa pessoa, e daí cumprimenta, ou qualquer coisa assim, mas aí a gente começa a trocar umas conversas assim, meu Deus, parece que a gente conheceu aquela pessoa há tanto tempo, tão simpática, tão bacana, né? Tão legal. Nossa, que pessoa maravilhosa. Mas também tem o inverso. Tem horas que a gente encontra uma pessoa e diz, mas eu não... Nossa, que entojado. Meu Deus do céu, mas o que tem aquela pessoa? E a gente já se repele. Mas nunca conversei com a pessoa. Mas a gente já sente aquela situação. Então, quando acontece isso e nós estamos despertos, nós vamos, por que eu senti aquilo? Não vou fugir, esquecer e continuar pensando mal da criatura. O mal que me faz não me faz mal. Vamos lembrar disso. Então, quando eu vejo aquela criatura, por que eu não gostei dela? O que tem nela que me dá essa coisa ruim? Porque a energia dela mexeu com alguma coisa lá dentro de mim que disparou o gatilho. Hora de ser trabalhado. As virtudes estão todas adormecidas dentro de nós. Todos nós temos as virtudes a serem trabalhadas. E se elas não são trabalhadas, elas não desenvolvem. Eu fico primitiva, eu fico atrasada. Se eu não estudo, eu não aprendo. Se eu não vivencio, porque a Terra é a grande escola da alma. Então, nós só reencarnamos aqui para evoluirmos. E evoluirmos é trabalhar as nossas mazelas. E se eu não trabalhar isso que eu vejo de ruim lá no outro, eu deixo por isso mesmo. Perco a oportunidade. Eu perco a oportunidade de trabalhar. Nas famílias, como diz o Raul Teixeira, todos temos uma ovelha lilás na família. Por que será que tem aquela ovelha lilás na nossa família? E às vezes é a gente a ovelha lilás, mas a gente não se acha. A gente sempre acha que é o outro. É mais fácil. Então, a desavença familiar também. A gente reencarna nos grupos para se amar. Não é aturai-vos,
é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E para isso nós temos que encarar as dificuldades da vida. Trabalhar não no outro. Se o outro tem que mudar para me deixar feliz, não está certo. Eu estou perdendo a oportunidade de trabalho. Trabalhar é em mim. Simpatia. Kardec explica que espíritos simpáticos são os que convivem harmoniosamente em outras existências, que viveram, né? Harmoniosamente em outras existências ou no plano espiritual, e se buscam por afinidade. E a antipatia pode ser aquele incômodo ou rejeição por conflitos mal resolvidos, ou choques vibratórios entre espíritos com pensamentos e sentimentos muito diferentes. Então, é aquilo, quando eu enxerguei outra pessoa, me deu aquilo, né? Ó, choque energético. Vamos ver o que é. Vamos ver se eu consigo detectar em mim o que é que eu despertou essa irritabilidade ou esse desgosto em mim. Aí eu enxergar no outro. Porque quando a gente aponta um dedo para o outro, a gente aponta 3 para mim. É sempre assim. Então, as coisas, diz a minha amiga assim, Ica, eu não vou querer ser espírita, a culpa é sempre da gente. Não tem desculpa, é sempre da gente. Assim não dá. Mas se a gente aproveitar a oportunidade e nos sempre botar para nós, dá menos briga. Olha que coisa maravilha, né? Não se incomoda. Ah, tá bom, tá bom. Ah, não precisa obrigar para querer mudar o outro. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Ah, mas o marido fez assim por quê? Só para me provocar. Tu fala lá pro marido, o marido diz, mas eu nem sabia que eu tinha feito. Onde é que estava a coisa? Quantas vezes é nessas pequenas coisas, nessas picuinhas, nessas coisas assim, que às vezes a gente bagunça tudo umas coisas, né? A nossa paz, o nosso sossego dentro de casa. A gente não prestar atenção mais em nós, né? Como é que nós atropelamos as coisas? Eu acho que eu falo muito desse sentido porque eu sou meia elétrica. Mas então isso não é motivo para afastamento ou condenação, pelo contrário. As antipatias são oportunidades que Deus nos concede para superação, perdão e crescimento moral. Olha que interessante esses conflitos, né? E é através da reencarnação que os espíritos têm a chance de corrigir os erros do passado e de fortalecer os laços do bem. E a escola, e aqui é a escola que ensina a amar onde ferimos e compreender onde julgamos. No plano espiritual, as relações continuam. Os simpáticos se atraem e convivem em harmonia. E os que têm desavença continuam ligados pela força do pensamento e da emoção. Continuam ligados pelo pensamento e da emoção. Aqui eu grifei alguma coisa sobre obsessão. Como é que se dá a obsessão? Então, é lei de atração. Lembra que eu falei do ímã? Que nós somos o ímã? Como é que se dá a obsessão? Então, mas o fulano tem que fazer trabalho de desobsessão porque está com um espírito obsessor. E daí assim, mas que coisa, né? Coitado do obsediado. Será? Como é que a obsessão se dá? Pela lei de atração. Se eu tenho um espírito que está me perturbando, ele achou ressonância em mim. Padrão vibratório. Sabe que o rádio lá que a gente liga ali, só fica te atucanando se botar na radinho certo, senão pode sair de onda. É as ondas baixas e as ondas altas. Então, se nós não sintonizar com os espíritos inferiores, eles não vão ficar conosco. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma obsessão. E obsessão é bom ou é ruim? De uma certa forma é bom. Por quê? Porque é o motivo que eu arranjo para me olhar.
Opa, se essa obsessão continua, o que que tem comigo que eu... Por quê? O passe. Falando da obsessão e do passe. É tudo energia. Então, a gente faz o passe coletivo. Não, mas o passe lá individual é melhor. Não, não é melhor. É igual. Isso não quer dizer que não tenha necessidade de um passe individual quando é como quando nós estamos doentes e precisamos ir lá no pronto-socorro. Isso, não estou dizendo que não é válido. Mas o que eu quero dizer que tem a mesma qualidade. Então, a gente toma um passe coletivo. Recebe as energias, porque a espiritualidade, se nós trabalhamos, a espiritualidade trabalha muito mais. Eles quando a gente já chega e estão assistindo a palestra, além de estar me auxiliando aqui, eles estão fazendo trocas de fluidos, para que cada um receba de acordo com as suas necessidades. Todos vão receber quando chegam na casa espírita. Quando chega na hora do passe, todos nós vamos receber. Cada um que traz a sua garrafinha de água, que segura na mão, os espíritos vão colocar os remédios que cada um precisa. Mas, eu vou sair, vou tomar água, mentalizando Jesus, fazendo minha oração, tudo direitinho. Mas se eu continuar, eu vou sair daqui, vou fazer o tratamento de desobsessão, vou fazer os passes individuais para desobsessão, mas eu não mudar meu padrão vibratório. O que quer dizer isso? Eu não mudar meu jeito de pensar, de agir. Esse obsessor que chegou na casa, ele vai ser tratado, ele vai ser recebido, ele vai ser encaminhado. Mas os espíritos pululam ao nosso derredor. E quais são as minhas companhias espirituais? Dizes o que pensa, que terá, tu já vai saber com quem tu anda. Como é que é a minha linha de pensamento? Eu estou sempre com raiva, eu estou sempre desejando mal para os outros, eu estou sempre falando mal dos outros, eu estou sempre... não vai ter espírito muito bom ali por perto, porque não vão aguentar. Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho vício de falar mal, eu tenho vício mas, poxa vida, não, mas eu tenho que parar com isso, porque eu estou me prejudicando, né? Então, eu vou rezar, Jesus, me ajuda para que eu possa mudar essa minha linha de pensamento, me ajuda. Mas aí ligeirinho vai ter os espíritos de luz para também me influenciar para que eu me torne uma pessoa melhor. O mundo conspira a nosso favor. Porque o mundo é de regeneração. Está indo para a regeneração. E nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório para que a gente possa iluminar o planeta. Se cada um fazer a sua parte, melhorando cada coisinha um pouquinho por dia, o planeta inteiro melhora. Se eu melhoro o meu humor em casa, se eu melhoro o meu jeito de tratar meu cônjuge, meus filhos, se eu melhoro o jeito de tratar a vizinha, começa a semear a luz. É uma corrente do bem. Automaticamente está todo mundo entrando no mesmo rol. E olha que beleza, né? Então, a obsessão então se dá por ligamento de pensamento. Um espírito que talvez a gente brigou, que a gente fez, né? Se aproveita uma oportunidade que tem de eu estar brigando com alguém, e aí me dá margem e a gente fica obsediado. E aí, então, sim, se faz o atendimento fraterno, se faz o trabalho de passes, essa coisa toda, mas o que eu quero falar com tudo isso é que se eu não mudar em mim a minha forma de pensar e agir, o obsessor, aquele que trouxe para casa, vai ficar aqui na casa, mas vai aparecer outros. Então, é meu horário. A doutrina espírita ensina que não estamos juntos por acaso. Sempre tem uma causa de a gente estar reunidos. Os encontros e desencontros da vida são oportunidades valiosas para fortalecer os vínculos de amor e desfazer os laços de ódio. E através da oração,
da reforma íntima, podemos pacificar os laços espirituais, mesmo com os que já partiram. A mudança acontece em mim. Que possamos reconhecer em cada relação da nossa vida um chamado de Deus à evolução. Porque é isso que levamos quando deixamos a Terra. Os vínculos que construímos com o coração. Uma boa noite a todos, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o coração a nossa querida Ica, com certeza nos trouxe muita sabedoria, esclarecimentos sobre essa vida de relação que nós temos que ter e colocar em prática no nosso dia a dia. Gratidão, Ica. E agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, o passe coletivo. Nesse momento, nós solicitamos a quem está em suas residências que coloquem um copo d'água ou uma garrafinha, que ali serão colocados os fluidos necessários para o fortalecimento físico e espiritual de cada um de nós. Como bem aí que explanou, desde o momento em que nós entramos, em que nós adentramos por aquele portão do nosso Centro Espírita Allan Kardec, nós já estamos sendo tratados por essa espiritualidade bondosa. E assim, Senhor, fechando os olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre amado, que nesse momento Ele nos cure, nos traga os remédios que nós necessitamos para nos ajudar. Que sejamos abençoados, que a nossa vida seja uma vida melhor, que conseguimos produzir o bem, como Ele pregou nesse mundo, nos ensinando a caridade e o amor. E assim, Senhor, pedimos também por aqueles nossos irmãos que sofrem nesse momento, os infortúnios da guerra, aqueles que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, aqueles que passam pelas diversas provações das doenças, dos diversos tipos que elas têm. Pedimos o teu auxílio a esses benfeitores espirituais que caminham por entre nós, que levem paz à humanidade, a cada recanto desse planeta tão sedento de amor. E assim, Senhor, gratos pelo que somos, pelo que temos e ainda um dia seremos, nós fazemos a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E por caridade, Senhor, não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Queridos irmãos, nós convidamos também amanhã, teremos o nosso Evangelho presencial e híbrido, às 19 horas nessa casa. Desejamos a todos uma ótima semana e vamos na paz de Jesus. Que assim seja.